Olá pessoal, nessa aula vamos aprender sobre três assuntos: a distância entre dois pontos, a distância entre ponto e reta e a distância entre duas retas paralelas. Vamos ver aqui, primeiramente, temos dois pontos aqui, A e B. Se nós traçarmos aqui uma paralela ao eixo do X e também uma paralela ao eixo dos Y, nós podemos formar aqui um triângulo retângulo, onde o A e o B, até B forma uma hipotenusa. Então temos essa distância aqui que é a hipotenusa. E o que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, essa distância aqui de AB ao quadrado, vai ser igual ao quê? A soma do quadrado dos catetos. O cateto aqui do eixo do X é o quê? É o 3 menos o menos 1, ou seja, temos o valor de 4 aqui. Na realidade, 3 é quem? 3 é o x aqui, de B, porque o B tem o 3 como x e o 5 como y. E o A ele tem o quê? Ele tem como x, né, o menos 1 e tem como y o 2. Então, na realidade, podemos dizer que essa distância aqui é o 3 menos o menos 1, ou seja, o xb menos o xa, não é? Então, seria aqui o xb menos o xa ao quadrado. E somado com o outro cateto, que é o y, que é o yb. Então, vamos chamar aqui de yb menos o ya, também ao quadrado. Então, na realidade, nós temos que essa distância aqui ao quadrado vai ser igual ao quê? Quem é xb? O xb é o 3, não é? Então, vai ser o 3 menos o menos 1, que é o xa. Então, menos o menos 1, isso tudo aqui ao quadrado. E aqui mais, quem é o yb? É o 5, né? Menos o ya, que é o 2 ao quadrado. Então, na verdade, nós temos que essa distância aqui ao quadrado vai ser igual ao quê? 3 mais 1 vai dar 4, ao quadrado vai dar 16, e aqui 5 menos 2 dá 3, ao quadrado dá 9. Então, temos assim igual a 25. Então, essa distância vai ser igual a raiz de 25, que é igual a 5. Fácil assim, né? Então, podemos já transformar essa fórmula aqui, tirando esse 2 aí de cima, né? Então, essa distância de A e B, na realidade, é a raiz quadrada daquilo tudo ali, né? De xb menos xa ao quadrado, mais, né? Aqui o yb menos o ya ao quadrado. Pode também chamar dessa forma assim. Então, vimos aí como se calcula a distância entre dois pontos. Agora, vamos ver então a distância entre uma reta e um ponto, não é? Vamos então imaginar aqui tendo uma reta. Aí está, né? Então, temos uma reta e temos a equação desta reta, uma equação reduzida. Para nós calcularmos a distância entre essa reta e este ponto aqui mencionado, o ponto P43, nós temos essa fórmula. Mas nesta fórmula aqui está na forma geral, da equação geral. Então, temos que transformar essa equação reduzida numa equação geral. Então, vamos colocar o y para o outro lado e igualar tudo a zero. Então, seria 3, 4, né, x, né, menos y, mais 11 sobre 4 igual a zero. Mas vamos eliminar, então, os denominadores, multiplicando tudo por 4. E aí, então, nós vamos ter uma maneira melhor, assim, 3x, né, menos 4y, mais 11 igual a zero. Fica melhor, né? Então, assim nós podemos utilizar esta fórmula. Ou seja, vamos colocar ali, né, 3x, né, menos 4y, mais 11 dentro daquela fórmula ali, né, aqui. Sendo que, no lugar do x e do y, nós vamos colocar o valor do ponto, né? Vamos colocar aqui embaixo logo a raiz quadrada.
de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é A? A é o 3, então 3 ao quadrado mais quem é o B? 4 ao quadrado. Né? Mas como eu falei, no lugar do x e do y, vamos colocar o valor do ponto. Quem é o ponto aqui? É 4 e 3, ou seja, 4 de x, 3 de y. Então, no lugar do x, vamos colocar aqui multiplicando o valor de x e aqui o valor de y. Muito bem. E aí, então, nós temos 12 menos 12 dá 0. Né? Então, sobrou o quê? Sobrou 11. E aqui embaixo nós temos 9 com mais 16 dá 25. A raiz de 25 é igual a 5. Aí, então, a distância entre essa reta e este ponto. Né? Então, dessa maneira, nós calculamos a distância entre um ponto e uma reta aplicando esta fórmula. Vamos ver agora como seria, então, a distância entre duas retas. Vamos imaginar agora uma outra reta passando por aqui. Aí está, então, a outra reta, né, identificada como y igual a 3 quartos de x menos 1. Então, como vamos calcular a distância entre essas duas retas? Esta e essa aqui. Né? Então, usamos também a mesma fórmula da distância entre uma reta e um ponto. Basta nós acharmos um ponto de uma das retas. Por exemplo, se nós acharmos um ponto desta reta aqui, nós vamos calcular a distância entre esta reta e este ponto. Se nós calcularmos a distância de um ponto desta reta aqui, dessa segunda reta, vamos calcular a distância entre aquela reta e este ponto, que é a mesma coisa da distância entre as duas retas. Vamos ver, por exemplo, como vamos achar um ponto desta reta? Temos aqui a equação reduzida dela. Vamos imaginar, por exemplo, um valor, vamos dar um valor aqui aleatório. Se dermos o valor, por exemplo, a x, um valor de 0, então isso aqui vai ficar o y igual a menos 1. Aí teríamos o ponto, então, 0 de x menos 1 de y. Aqui, ó, está o ponto aqui. 0 de x, né? Aqui é 0, né? Menos 1 de y. E vamos, então, colocar naquela fórmula a distância entre essa reta e este ponto. A mesma coisa que fizemos antes. Né? Nós temos aqui, né? Ó, o 3 vezes o x. Quem é o x? É 0, né? Menos 4y. Quem é o y? Menos 1, né? Mais 11. Aqui em barra, porque isso aqui, né, é o módulo. Né? E vamos colocar aqui a raiz, né, quadrada aqui. Nós sabemos que é a raiz quadrada de 25, né, porque é a mais b ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9, com mais 4 vezes 4, 16. Né? Então, sabemos que aqui embaixo é 5. Então, aqui 3 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Mais 11, 15. Então, deu 15 sobre 5, que é igual a 3. Está aí a distância entre essas duas retas. Simples assim, ok? Então, espero que você tenha entendido bem esses 3 assuntos sobre a reta, ok? Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. E até a próxima aula.